Nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Amém? E uma das garantias que nós temos nesses dias de luta e dor, e guerra travada e batalha constante, é que a presença de Jesus nos garante vitória. Amém? A presença de Jesus nos garante vitória. Eu falei aqui quinta-feira que quando você está com Jesus não tem como você perder. E aí eu dei um exemplo, né? Que foi o seguinte: se você não for tocado por esse vírus, glória a Deus, está vencendo, está na vitória. Já venceu. Se você for tocado e for curado, venceu também. Se for curado, não tem como perder não, de jeito nenhum. De qualquer maneira, né, segundo aos Coríntios, capítulo 2, 14, diz que nós somos conduzidos sempre em triunfo em Cristo Jesus. Então, ó, se eu estou crendo que não vou ser atingido pelo vírus, já estou vencendo, amém? Mas por alguma eventualidade acontecer, a oportunidade de experimentar milagres, cura, glória a Deus. E se a cura não acontecer, vai para a glória, não tem prejuízo de jeito nenhum, irmão. Minha preocupação não é com os filhos de Deus nesses dias, sabia? Não tenho preocupação com os filhos de Deus. A preocupação são com aqueles que não tiveram uma revelação da cruz de Cristo. Porque esses estão em maus lençóis. Em maus lençóis. Com medo de serem alcançados pelo vírus. O terror é muito maior. E se morrerem, a coisa ainda pior ainda. Vivendo dias em Jesus, aonde nós temos a oportunidade de rever a nossa esperança. Ontem uma pessoa me mandou um WhatsApp e me perguntou assim: Santos, como você tem visto esses dias? Qual é a visão profética que você tem para esses dias? Um amigo meu lá de Igaporã, Tiquinho. O Tiquinho é um amigo muito querido, né? Que me respeita como um profeta de Deus. Então ele, o que é que Deus tem te dito? Eu falei: olha, esse tempo é um tempo de reset, de recomeço. Deus está trazendo um tempo de recomeço, onde nós temos que rever os nossos valores, analisar tudo, avaliar tudo, e também é um tempo de arrependimento para as nações. Eu falei quinta-feira que Deus está abalando tudo, e aquilo que é abalável será abalado para que aquilo que é inabalável se estabeleça, o reino se estabeleça. E hoje pela manhã, tem dias que eu acordo com um versículo queimando no coração. Não sei se vocês são assim, mas tem dia que eu acordo assim, um versículo começa a queimar dentro de mim assim, e fico lembrando daquele versículo, mesmo sem querer. Fica ali, ó, fervilhando dentro de mim assim, um fogo. Vou pregar isso hoje, mas falei, não, o Espírito Santo começou a ministrar meu coração durante a adoração para ministrar aqui em Romanos 5. Mas o versículo e o capítulo do capítulo 6 do Mateus, onde Jesus diz assim: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Eu acho que uma pergunta que nós devemos nos fazer nesses dias: aonde está o nosso tesouro? Para muitas pessoas o seu tesouro era o trabalho. Para muitas pessoas o seu tesouro era sair, ir para lá, vir para cá. Para muitas pessoas o tesouro era a igreja. Tem gente que está sofrendo porque não pode vir no culto. Verdade? Tem muita gente que está sofrendo. Porque, modéstia à parte, falar, né, irmãos? Não é todo mundo que tem ousadia de abrir a igreja nesses dias, não. Tem muitos pastores que, uma pessoa falou comigo assim: por que você não faz o culto de máscara? Eu disse: porque vai contra o que eu acredito. Eu creio que estou imune. Eu uso máscara na rua por respeito às pessoas.
mas aqui dentro o ambiente de fé flui daqui para lá, não de lá para cá. Fui daqui para lá. E eu creio que a vitória existe em qualquer um desses níveis que eu falei. Então, muito medo tomando conta das pessoas e as pessoas reavaliando onde é que está seu coração nesses dias, onde é que está o seu tesouro. Na família, nós temos visto as previsões aumentando e o que se entende é que até dezembro, segundo as previsões humanas, o quadro não vai mudar muito. Mas como Deus está acima dos decretos humanos, e a última palavra é sempre dele, pode mudar assim, a qualquer hora. Eu oro para que Deus faça isso. E que o segundo semestre desse ano seja um semestre de restituição para todos. Para a igreja, para as pessoas. E que nós possamos aprender, porque esse é um tempo de aprendizado. Fazer as leituras certas de tudo que está acontecendo, dos sinais, de como Deus quer nos revelar a vontade dEle nesses dias, de como Ele quer nos ensinar sobre muitos valores nesses dias. Mas esse é um tempo de tribulação. É um tempo de quê? Tribulação. Alguns podem perguntar, já é a grande? Já é a grande tribulação? Eu creio que não. Eu creio que isso não é nem a ponta do iceberg, irmãos. A grande tribulação, e aí algumas pessoas sempre perguntam, né? E a gente vai estar aqui? A igreja vai estar aqui? E o meu pensamento para a grande tribulação é o mesmo meu pensamento para o vírus. Se eu não pegar o vírus, estou vencendo. Se pegar, posso ser curado, venci. Se morrer, venci. Glória a Deus, não estou perdendo nunca. E o meu pensamento para a tribulação é o seguinte: as pessoas perguntam, mas a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Eu espero que sim. Não por mim, mas por aqueles que não têm o mesmo nível de fé. Mas e se não for? Glória a Deus. Não estou disposto só a viver por Cristo. Estou disposto a morrer por Ele. Não sei você. Ah, pastor, mas e se matar o seu filho na sua frente? Tomara que ele tenha entendido o discipulado que eu fiz com ele, para ele ir para a glória. Porque se depender da minha negação para ele viver, vive não. Mas eu só não amo tanto que plantei a semente do evangelho no coração. Não tem maior prova de amor por um filho do que esse. Então, eu não sei o que nos espera, mas a palavra de Deus para você é: esteja pronto para o que der e vier, irmão. Aliançados com Jesus, totalmente, porque esse é um tempo de tribulação. Esse é um tempo de tribulação. E a gente vai falar hoje sobre o propósito da tribulação. Tem propósito na tribulação? Tem propósito na tribulação? Tem. Então, diga para o seu irmão assim: existe um propósito na tribulação. Vamos falar hoje sobre isso, o propósito de Deus em meio à tribulação. E Romanos capítulo 5 fala, ele começa dizendo assim no versículo 1: havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso é o mais importante que existe, irmãos. Em qualquer circunstância que você estiver, se você estiver em paz com Deus, o mundo pode desmoronar à sua volta. Quer dizer que o motivo de termos paz com Deus é porque fomos justificados. Nenhuma condenação há para nós. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Temos paz com Deus por intermédio dele, nosso Senhor. Por intermédio de quem?
obtivemos acesso pela fé a esta graça, a ser filho, no qual estamos firmes, diz glória a Deus. Estamos firmados. E porque estamos firmados, o que é que nós fazemos? Nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Então tem algumas palavras aqui que são muito fortes nesse início. A primeira delas é paz com Deus. Você precisa ter paz com Deus. E Jesus morreu para que você tivesse paz com Deus. Isaías capítulo 55, versículo 3, 4 e 5, falam da sequência de ações do Messias em nosso favor, e lá está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a minha paz com Deus partiu de lá para cá. Foi Deus que decidiu ter paz comigo. E se eu tenho paz com Deus, a segunda coisa que eu entendo é que eu tenho pleno acesso a Ele. Pleno acesso. Não tem área VIP com Deus. Os filhos mais queridos ficam desse lado, os menos desobedientes ficam aqui. Não. O acesso é pleno para todos que creram em Jesus. E a terceira coisa que ele diz é que nós estamos firmes nessa graça. Aí ele fala no versículo 3, mas não somente isso, não nos gloriamos por causa dessas coisas que são fundamentos eternos, nos gloriamos porque temos paz, ele fala, nos gloriamos porque temos acesso, nos gloriamos porque estamos firmes e porque temos a glória de Deus de maneira plena, mas não nos gloriamos nisso. É que gloriar-se não é exaltar-se, não é orgulhar-se, tá? Gloriar-se e orgulhar-se são duas coisas diferentes. Orgulhar-se é quando você causa. Gloriar-se é quando você atribui tudo a Ele. É tudo por Ele, por causa dEle. Que eu sou o que eu sou, é por causa dEle. Isso é gloriar-se. É pegar a glória de Deus e colocar como sustento da minha confiança. Então, eu estou me gloriando em Jesus. Nos gloriamos também nas tribulações. Interessante. Como é se gloriar nas tribulações? É ter o entendimento de que nada na minha vida acontece por acidente. Tudo o que acontece na sua vida, antes de chegar até você, tem que passar por Deus, porque você é propriedade exclusiva dEle. Você tem um dono que te comprou por um preço alto, o sangue da aliança, o sangue de Jesus. Então, quando eu entendo que tudo que vai me alcançar tem que passar por Ele, e se Ele permite, e aí eu quero explicar essa permissão diferente da permissão lá do Antigo Testamento para o nosso irmão Jó. Aquela permissão lá é uma permissão para Satanás tocar, não existe mais essa possibilidade, porque não havia entre Jó e Satanás, entre Jó e Deus, o sangue. Entre você e Deus, entre você e Satanás, hoje tem o testemunho do sangue de Jesus. Nós enfrentarmos tribulações, situações difíceis, entendendo que todas as coisas cooperam, Romanos 8, 28, juntamente para o bem daqueles e que são chamados segundo o seu propósito eterno. Amém? Aí ele diz aqui, nos gloriamos nas tribulações. O que ele está dizendo é o seguinte: nesses dias de tribulação, você tem que entender que Deus tem um propósito em meio a isso tudo. E quando eu persevero na tribulação, ele vai dizer, porque a tribulação, aprendemos que a tribulação, e aí ele usa uma linguagem interessante, ele diz, a tribulação produz. É como se fosse uma linguagem de matéria-prima, né? A tribulação produz. Produz o quê? Perseverança. Eu sou muito perseverante. A perseverança é algo que me acompanha. Perseverança é uma teimosia santa.
que é quando você quer ter razão mesmo sem ter, não se sustente mesmo sem valer, teimar que a verdade de Deus realmente é o que ela diz que é. A perseverança é continuar caminhando, mesmo quando eu tenho todos os motivos do mundo para parar. Para mim, o maior exemplo de perseverança é Jesus indo para o Gólgota, para a cruz. Porque a trajetória entre o Getsêmani, quando ele é preso, até a cruz, é muito dolorida. Fisicamente falando. São tapas, cuspidas na cara, coroa de espinho, chicotadas. Todos os motivos físicos para desistir. Mas Jesus nos ensina algo muito poderoso. E aí o livro de Hebreus vai falar sobre isso. Eu quero abrir essa referência, Hebreus capítulo 12. Depois a gente volta para cá, para Romanos. Hebreus capítulo 12, você vai descobrir qual é o segredo da perseverança. A perseverança tem um segredo. Hebreus capítulo 12. Versículo 2, diz assim: olhando firmemente, olhando como? Olhos fixos, olhos de águia. Como a águia, quando a águia olha a caça de longe, né? Olhando firme para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. O qual, por causa do júbilo, do gozo, da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, se perseverou, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita de Deus. Pode voltar para Romanos capítulo 5, enquanto eu explico essa parte aqui. O texto nos diz que Jesus suportou a cruz porque ele sabia que havia uma recompensa. Há uma recompensa para aqueles que perseveram. Eu costumo dizer que tem estações que só são provadas por aqueles que perseveraram. Os que desistiram, muitas vezes vão ouvir falar do bom que aconteceu, mas não vão provar. Um exemplo disso é quando Jesus sobe aos céus e ele disse assim: fiquem em Jerusalém, até que do alto. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios que Jesus, quando ressuscitou, apareceu para mais de 500 irmãos. Só que quando nós vamos ler o relato de Lucas no livro de Atos, ele diz que quando o Espírito Santo veio, tinha só 120. Paulo diz que apareceu para mais de 500, Lucas diz que tinha só 120. A minha pergunta é: onde está 380? Não aguentaram esperar 10 dias. Então a maioria, 380, perderam a promessa mais suprema da geração deles, a descida do Espírito Santo. Perderam. Tudo por quê? Porque desistiram, não souberam esperar. Perseverar é manter os olhos fixos no propósito, no destino que Deus tem para nós como filhos. E aí ele vai dizer aqui que uma das maneiras de Deus produzir no nosso coração perseverança, ou seja, de Deus nos ensinar a ser pessoas perseverantes, é permitindo que a tribulação chegue na nossa vida. Estava conversando com uma das pessoas que fez a jornada blindagem emocional e falei para ela assim: olha, ela disse, eu sempre, quando acontece essa situação, a minha reação é sempre essa, uma reação ruim. Eu disse para ela: olha, enquanto você não aprender a reagir bem, as situações vão se repetir, porque Deus é muito parecido com nossa professora do primário. Aquela professora quando você tinha dificuldade com a letra, lembra? Não sei se alguém aqui tinha alguma dificuldade com a letra, eu tinha, né? De fazer a letra certinha. Aí o que a professora fazia? Ela botava só aquela letra, até você aprender. Deus é muito parecido. Tem gente que pergunta: Deus, por que isso sempre acontece comigo? Porque você acerta. No dia que você aprender, Deus muda o estágio.
Se todas as vezes que alguém provoca você se ira, vai continuar acontecendo situações assim. Se todas as vezes que alguém dá uma palavra de confronto para você, você se fecha e desiste dos seus sonhos, vai continuar acontecendo situações assim, e muita gente vai dizer, é o inimigo. Muitas vezes não é o inimigo, é Deus permitindo, porque Ele quer ensinar você a perseverar quando as adversidades vêm contra a sua vida. E muitas pessoas não entendem isso, que às vezes as situações estão se repetindo, porque nós precisamos aprender a ser perseverantes e não desistir, nem ter as mesmas atitudes sempre. Satanás trabalha dentro da nossa vulnerabilidade, ele já sabe em que áreas você é fraco, então quando a situação acontece, existem os dois lados da moeda. Existe o ataque satânico, muitas vezes, e existe a lição divina. É Deus dizendo, quer fechar a porta na cara do diabo, reage de maneira diferente. Aí o que acontece? Aí o nível muda, a estação muda, né? Mas a tribulação sempre vai existir na vida dos filhos de Deus, porque tribulação para filhos de Deus que têm fé verdadeira, não destrói. Não destrói. Pelo contrário, aqui está dizendo, eu acredito no que está escrito, que produz algo maravilhoso chamado perseverança. E a perseverança, quando estabelecida, fundamentada em nós, produz algo. O que é que ela produz? O que é que diz aí na sua Bíblia? A perseverança produz o quê? Experiência. A minha versão, estou usando aqui, deixa eu ver que versão que eu estou usando, me parece que é a King James. É a King James atualizada que eu estou usando, ela diz assim: a perseverança produz um caráter aprovado. Que é a experiência. A única coisa que a gente não pode transferir para as pessoas, por meio da oração, da imposição de mãos, é experiência. Ó, eu vou liberar aqui uma unção de experiência na sua vida, viu? Então agora a gente vai fazer aqui um download santo. E tudo que eu já vivi, você vai passar pelas provas com a experiência que eu tive, ó. Recebe aí, aí você recebe, estou experiente agora nessa área, aleluia. Aí quando a prova vem, você já sabe reagir, porque você recebeu uma transferência de experiência. Desiste, tá? Não se iluda, não existe isso. Por que a experiência não pode ser transferida? Primeiro, porque o mesmo plano que Deus tem para mim, não tem para você. Temos o mesmo Deus, amamos o mesmo Deus, mas os projetos que Ele tem para cada um de nós são totalmente diferentes. Significa que a minha experiência passando numa situação idêntica que você passou, pode não ser a mesma que você vai ter. Porque talvez em mim, Deus construiu. Teve coisas que em você Deus desconstruiu. Mas o que Paulo está dizendo aqui é algo muito importante, é que a perseverança é a única maneira de nós termos uma experiência que glorifique a Deus. Então, a experiência, ela faz com que você veja a situação com olhos. A experiência, ela dá para você uma ótica diferente dos fatos. Quando você tem experiência em qualquer assunto, isso gera um caráter aprovado, que é a versão que a King James sustenta, né? É mais ou menos assim, você sabe que decisões tomar quando a experiência se tornou um fundamento para a sua vida. Então, na minha experiência, eu uso muito essa frase. Na minha experiência, assim. E algumas experiências podem ser muito semelhantes, mas elas nunca vão ser iguais. Por isso que você não pode desistir, nem imitar ninguém. Tem a sua história, as suas experiências,
e é nelas que Deus vai ser glorificado. Então, um dos propósitos de perseverança. O segundo propósito é produzir experiência. Vai chegar o final desse ano, dia 31 de dezembro de 2020. Eu não sei qual vai ser a nossa experiência até lá. Não sei o que é que a gente vai contar para os nossos netos, né? Eu, no caso, alguns para os filhos, sobre esse ano que veio bichado. Mas você tem a oportunidade, por Deus, nesse ano, de ter várias experiências. Eu acho que uma das experiências mais poderosas que nós podemos ter nesses dias é entender que Deus é todo Deus. E sustentar a nossa fé nisso. Então existe muita expectativa das pessoas para coisas ruins, e existe muita expectativa para coisas boas. E aí, de acordo com a experiência, e eu descobri algo interessante, a experiência, ela traz a você um nível de fé que as pessoas à sua volta muitas vezes não entendem. Como é que você tem aquela fé? Por exemplo, quem não sabe nadar aqui? Quem não sabe nadar? Quem não sabe nadar, quando vai para uma piscina funda, um rio, a praia, o que ele faz? Ele fica com medo de entrar na água. Ele fica com medo, ele não entra. Então, olha só, pega isso aqui. Ele molha os pés, quando vem ele corre. Então, a gente pode afirmar o seguinte, que se você não tem experiência com algumas coisas, você tem acesso limitado a algumas coisas. Que a única maneira, muitas vezes, de ter acesso é tendo uma experiência. Mas aí, digamos que alguém um dia fala assim, eu quero mergulhar no mar, eu não aceito isso mais não. Aí entra numa escola de natação, começa a fazer aula, aprende a nadar, piscina, ao mar, ela vai ter o quê? Uma nova experiência. Ela vai provar algo novo. A tribulação e a perseverança fazem isso. Quando eu enxergo as minhas limitações e eu resolvo enfrentá-las, não aceito a minha limitação como uma condição. Eu não sei nadar e pronto. Quer que eu estou... Depende. Se você vai num passeio onde todo mundo está na piscina, se você vai na praia e está todo mundo ali, e você fica com vontade, falando de coisas simples, para você pensar em outras coisas. Então, quando eu estabeleço a minha limitação como uma condição, o que acontece? De alguns benefícios que eu poderia ter acesso. Então, a maneira para eu romper com isso é que eu persevere. Olhe para mim e diga, não vou. Eu vou aprender a nadar. Eu aprendi de uma maneira muito louca, né? Eu acho que tudo na minha vida é muito louco. Nunca esqueço o dia que eu aprendi a nadar. O rio estava cheio lá em Jequié, o Rio de Contas. E os meus amigos todos tomando banho, num lugar extremamente fundo, e eu estava sentado triste, olhando, porque não tinha comentário. Eu tinha um amigo que eu confiava muito nele. E ele disse assim, por que tu não entra? Eu falei, não sei nadar não. Ele disse, pula, começa a bater os braços, se tu afundar eu te salvo. Ele fechou a boca, eu pulei. Tomei braçada, afundava, subia, aí ele pulou atrás, aí pegou assim, né, por baixo do meu braço, falou, calma, respira, você vai aprender a nadar com um cachorrinho. Faz isso. Aí eu comecei a fazer, aí ele, tá vendo, não está afundando mais, já é o primeiro passo. Isso a correnteza levando a gente, né? Aí ele diz, agora
bater os braços. Só que como você não sabe ainda, não adianta a gente sair por aqui desse rio. A gente tem que seguir a correnteza e a gente vai bater nos braços para cá. Pronto, isso foi a primeira coisa. Eu pulava, aprendi a nadar assim. Sim, o Rai está falando aqui, né? Ontem no Blindagem Emocional, a irmã contou um testemunho sobre a embreagem, né? Que ela aprendeu e já tinha domínio sobre a embreagem do carro. Da ladeira de São Caetano, a nossa bendita ladeira. E o carro morreu no meio da ladeira. E ela não conseguia fazer a embreagem, o carro foi voltando. E aí uma pessoa veio e ajudou a dirigir, ficou com medo. E aí ela resolveu perseverar, né? Insistiu e hoje ela tem domínio. Aí eu contei para ela a experiência. O meu primeiro carro, eu ganhei um carro automático. O carro automático não tem embreagem. Então, quando eu ganhei ele, eu não tinha habilitação. Aí eu dirigia na cidade, lá onde eu morava, uma cidadezinha pequena, e fui tirar minha habilitação. No dia que eu fui tirar a habilitação, que eu entrei no carro da autoescola, eu não sabia nem como usar a embreagem. Eu tinha uma ideia, porque eu tinha o estudo, mas não tinha controle sobre a embreagem. Então, o instrutor disse assim, irmão, se você não sabe nem passar as marchas no tempo certo com a questão da embreagem, vai ficar difícil eu te ensinar outras coisas. Então, a gente vai ter que treinar isso aqui primeiro. Saí dali revoltado. Cheguei na cidade, né, lá onde a gente morava, em Dariumeira, procurei o João. João é um amigo que a gente chama de doutor, né? Falei, doutor, vamos trocar de carro hoje? Você fica com o golzinho. Eu peguei o golzinho dele e fui para a pior ladeira da cidade. Ela era assim, gente. E desliguei o carro no meio da ladeira. E eu falei, eu só saio dessa ladeira quando eu aprender a fazer embreagem. E liguei o carro, e aí o carro queria voltar freio, e não, sem freio de mão, tá? Não vou usar freio de mão, eu quero aprender a fazer esse negócio. E fui mantendo, e o carro ali no meio da ladeira, né? Até que eu consegui achar o ponto da embreagem. Falei, é aqui, né? E para sair depois, que acho o ponto? Aí morria. Eu passei ali uns 40 minutos, o pessoal saía nas casas assim, me olhava, né? O que esse cara está fazendo aí, meu Deus? Até que eu consegui fazer a embreagem subindo, aí vou fazer descendo agora. De ré. Aí no outro dia eu voltei para a aula. Cheguei na aula, liguei o carro, saí, aí o cara ficou me olhando assim. Entra na rua, entra aqui, entra ali. Aí ele, vem cá, fala sério. Você estava de zoeira ontem, né? Eu disse, por quê? É impossível você ter aprendido o manuseio da embreagem de ontem para hoje, desse jeito que você está fazendo. Aí eu contei a história para ele, falei, olha, cheguei em casa, passei a tarde treinando. Aí ele, rapaz, se todo mundo fizesse isso, né? Eu tinha menos trabalho, né? Então, aquela limitação poderia me privar da experiência de dirigir. Mas é todo mundo que tem coragem de fazer o que eu fiz? Não. É todo mundo que tem coragem de pular e confiar no amigo? Pular dentro d'água? E confiar no amigo? Não. Mas, graças a Deus, eu sempre tive bons amigos. E aprendi a nadar assim, aprendi a dirigir dessa maneira louca. Posso afirmar para vocês que foi em momentos de tribulação. Mas eu perseverei. E a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança produz outra loucura minha, né? Eu sou muito louco, gente. Eu digo que eu sou louco demais. Logo que eu aprendi a dirigir, eu viajava para o Rio de Janeiro na minha vida. Aí o pessoal, você vai para o Rio de Janeiro de carro, tem nem um mês de habilitação, eu disse, vou. Aí fui para o Rio, São Paulo, tudo. Só que nas minhas viagens eu levei um motorista experiente, que era o João. E eu dizia assim, João, ele trabalhou de caminhoneiro durante muito tempo, ele ia me dando os códigos, né? Ele dizia assim, aqui quando o caminhoneiro faz isso, tal sinal significa isso, tal sinal significa isso, tal. Eles não gostam à noite que você faça isso, e foi me dando as coordenadas. Então, com 3 meses de habilitação, eu tinha mais experiência em BR do que gente que dirigia há 3 anos, que nunca tinha pegado uma autopista. Então, a experiência, ela é resultado da perseverança.
E todas as pessoas que não são perseverantes, elas têm muitos defeitos. Um deles é o defeito de se limitar. E às vezes a boca diz, isso não é para mim. Outro é ficar procurando culpados. Não. Qualquer que você tiver em frente. Porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz a experiência. Não é assim? Eu mudei a versão aqui para Almeida, corrigida, diz assim: sabendo que a tribulação produz a paciência, né? Que é o mesmo que perseverança. A paciência, a experiência. E a experiência produz. E é interessante porque a palavra esperança é esperar com confiança. Seria a tradução mais correta da palavra esperança. Confiança. Quantos estão esperando nele? E quantos estão esperando ele? A gente está nessas duas expectativas, esperando nele e esperando ele. Produz a esperança. E a esperança é algo extraordinário, né? Tem uma frase que diz assim: a esperança é a última que morre. Aí eu sempre digo, a nossa já morreu há 2000 anos atrás, ressuscitou ao terceiro dia e não morre nunca mais, porque a nossa esperança é Cristo. Amém? Então, você, irmão, a esperança é a última que morre. Aí você responde, não, a minha já morreu. Não, irmão, não, a minha morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje não morre nunca mais. A minha esperança é o Senhor. Amém? Então a sua esperança não morre mais, é Jesus. E esperar em Jesus nesses dias é um fator necessário para manter a nossa paz. Esperar no socorro dele, no cuidado dele, na presença dele. Nós cantamos durante a adoração, Emanuel, Deus conosco. Dos filhos de Deus é o que nos sustenta. Então a tribulação produz paciência, perseverança, né? Experiência, esperança. E aí, para fechar, ele diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, preste atenção nisso, está, não será, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diga glória a Deus. Se o amor de Deus está lançado em nossos corações, está derramado, aí nós precisamos acreditar em algo muito forte, que faz parte do entendimento de que nós somos nascidos de Deus. Amém? E esse entendimento nos leva a experimentar as verdades do Espírito Santo. Esse tempo vai ser um tempo de muitas mentiras, irmãos. Nós vivemos na geração do fake news, não é verdade? E fake news, das falsas notícias, é uma geração sem caráter, porque não se preocupa com o resultado que a má notícia ou a falsa notícia possa produzir na vida do outro. Eu recebi, no início do mês, alguns áudios de WhatsApp, falando que algumas pessoas tinham recebido uma revelação de Deus. E eu acho interessante essas pessoas usarem o nome de Deus, sem temor algum do que estão fazendo. Olha, porque o Espírito Santo diz, porque Deus falou de que no dia 8 de maio vai acontecer um apagão no mundo todo. Não vai funcionar energia elétrica, tecnologia, nada. E eu gosto quando os falsos profetas dão datas. Eu amo. Porque depois não adianta querer consertar.
8 de maio. Aí o áudio que eu recebi eram 3 pessoas diferentes, de lugares diferentes falando. E a direção de Deus, irmãos, é que você não saia de casa no dia 8 de maio, nem abra a porta. Se alguém chegar chamando você com a voz do seu parente, não abra, porque o demônio vai vir com a voz dos nossos parentes. E vai ser frio no mundo inteiro. Então, ajunta cobertor. E sabe o que é o pior disso tudo? É que tem muitos cristãos que acreditam. Igual o cabelo do anjo na Bíblia, né? Que teve gente que bebeu água com cabelo, meu irmão. Não foi brincadeira. E nesses dias, se tem uma coisa que tem faltado, irmãos, é amor. Amor verdadeiro, amor de Deus. E aí Romanos diz assim: o amor de Deus está derramado em nossos corações. E quando esse amor verdadeiro está derramado, 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não há medo. No amor não há o quê? Medo. Antes, o verdadeiro amor, o ágape. Antes, o perfeito amor. Todo medo. Porque o medo traz consigo a condenação. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É como se estivesse dizendo, não entende o amor de Deus por ele e nem ama a Deus a ponto de confiar totalmente no cuidado dele. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aprender com a tribulação algumas lições: perseverança, paciência, né? Experiência. Mas o que eu falei? Esperança. E acima de tudo, a entender e a receber esse amor a ponto de nos deixar totalmente seguros. A certeza desse amor é o que vai manter o nosso coração em paz nesses dias. Então estamos vivendo sim dias de tribulação. Tribulação nunca antes vista para algumas pessoas. Mas a confiança daqueles que creem em Jesus não será abalada. Por quê? Porque o Senhor está no controle de tudo. E como diz Paulo no Cântico da Vitória, em Romanos 8, 31 e 32, se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí esse amor, quero fechar com esse cântico, né? Falando desse amor que está derramado em nossos corações, Romanos capítulo 8, para a gente encerrar. Ele diz: que diremos, pois, diante de... que diremos? Que diremos, pois, diante de tudo que está acontecendo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele também todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, Deus, e que também intercede por nós. E aí ele começa a nos falar desse amor, esse amor violento, esse amor que atravessou o inferno, a morte, só para salvar a mim e a você. Quem nos separará do amor de Cristo? Sabe qual é a primeira coisa que ele coloca? Ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? A primeira coisa, a tribulação. O propósito da tribulação não é nos separar do amor de Cristo. A tribulação é produzir em nós fundamentos que nos manifestem como filhos de Deus. A tribulação, a angústia. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Mesmo amando a Deus e sendo amados por Deus, nós teremos momentos de angústia. O que é angústia? É aquele sentimento que seu coração fica pequenininho, fica miúdo.
Quando você se sente incapaz diante de algo que você quer fazer e não pode, de alguém que você quer ajudar e não tem como, angústia. A perseguição, a fome. Não, quem é do Senhor não passa fome não, não, aqui está dizendo que passa. Ele fala aqui, a fome. Se for para servir a Deus só quando a barriga está cheia, meu irmão, aí é o Deus das tripas, né? Não é o Deus da aliança. A fome, a nudez. Graças a Deus, o Senhor não tem nos deixado faltar nada, nem a mim, nem a você. Imagine pessoas que vivem essa situação. Nudez. Ele fala, o perigo, a espada, porque eles viviam em constante medo de morrerem decapitados. Inclusive Paulo morreu decapitado à espada. E aí ele fala no versículo, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte. Interessante, passei anos da minha vida falando esse versículo errado. Eu dizia todos os dias. Só que ele não fala todos os dias, ele diz, somos entregues à morte todo o dia, ou o dia todo. A morte do eu, a morte do ego e a morte física mesmo. Aqui, nesse caso, nessa época, ele estava falando da morte física mesmo. Porque eles estavam vivendo debaixo do governo de Nero, e Nero estava mandando fazer, sabe o que com os crentes? Pregar numa cruz, betumava e acendia. Vivo. Ele diz, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. E aí Paulo fala algo extraordinário. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E aí ele fala, porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, principados, as potestades, e é lindo o final do versículo, porque Paulo não está na, mas ele diz, nem as coisas do presente ou do porvir. Está falando de hoje, irmão. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse final aqui centraliza tudo. O amor de Deus está em mim? Não. Não? Não. Mas o Senhor disse que Deus derramou amor pelo Espírito Santo, sim. Mas Deus derramou por causa dessa condição final aqui. O amor de Deus está em Cristo. Isso equilibra tudo. Entender que Deus não te ama porque você é bonzinho, porque você é um crente fiel. Deus ama você porque Deus ama Cristo. No dia que o amor de Deus por Cristo acabar, o amor de Deus por você acaba. Não existe essa possibilidade do amor de Deus acabar por Cristo, você será amado eternamente, porque o amor de Deus está em Cristo, e Cristo está em mim. Cristo está em você? E Cristo em vós é a esperança da glória. Diga glória a Deus. Fica de pé para nós orarmos. Aleluia. Te louvamos, Jesus, por todas as situações. Te bendizemos por cada situação. Por tudo que estamos enfrentando nesses dias, nessa geração.
E te pedimos, Pai, que nesses dias, Santo, possa nos trazer mais convicção do Teu amor. Que nesses dias nós possamos estar totalmente confiados na Tua presença, na Tua provisão. Que nesses dias nós possamos estar totalmente confiados de que mesmo, de que os tempos mudam, os governos mudam, mas o Senhor permanece sendo o mesmo de ontem, hoje e para sempre. E mais uma vez nós queremos orar a esse Deus, que é o Deus dos milagres, ao Deus da cura, ao Deus da redenção, ao Deus que quebrou toda a maldição em Cristo Jesus. E oramos agora especificamente por cura, por milagre, na nossa comunidade, na vida de Adriana, na vida de irmãos em nosso meio que estão com algum tipo de enfermidade. Envia agora os teus anjos até eles nessa hora, e toda enfermidade fora em nome de Jesus. Tudo que vem para tentar alcançar o nosso arraial, o Senhor diz: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as. Por isso nós dizemos que toda enfermidade é ilegal em nosso meio, e nós expulsamos no nome de Jesus. Sopra o teu vento de cura sobre a nação brasileira, traz sobre os hospitais, sobre os profissionais de saúde, aqueles que estão trabalhando nos hospitais, nas clínicas, limpando, como médicos, como enfermeiros, como pessoas da limpeza, como vigilantes, blinda eles com o sangue de Jesus, Pai. Nós oramos nessa hora para que o Senhor traga sobre o Brasil um tempo de redenção completa, um tempo de cura completa, um tempo onde o Senhor vai estabelecer algo novo e coisas novas do Senhor. Decretamos que venha o teu reino sobre o Brasil, que seja feita a tua vontade, que se estabeleça o teu domínio sobre a nação brasileira. Abençoamos o Brasil nessa hora, declaramos sobre Salvador, sobre a nossa cidade, que o teu reino venha, que todo tipo de decreto de morte, de trevas, seja cancelado em nome de Jesus. Tudo aquilo que está nas regiões celestiais, que tenta trazer medo, que tenta trazer todo tipo de situação contrária à tua palavra, nós como filhos de Deus, cancelamos todo o efeito em nome de Jesus e declaramos: seja feita a tua vontade, venha o teu reino sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, dê um aplauso a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Bendito o teu nome. Tu és bom, tu és santo. Aleluia. Amém? Você pode sentar, queridos. O Senhor é bom, sua bondade dura para sempre, amém? Temos uma visitante hoje, acho que a única igreja do Brasil que tem visitante em tempo de corona é a nossa.